Então, continuando a revisão, módulos 37 a 39, triângulos, né? Lei dos senos e lei dos cossenos. Então, vamos ao primeiro exercício. Olha o que ele diz. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio, como na figura. Então, olha lá, um trapézio, não um retângulo, tá? As bases W e Z, tá? Ficou faltando aqui, ó, W e Z. E X e Y medem respectivamente 9,4 e 5,7, tá? Eu vou até colocar esse 9,4 aqui em cima, ó, só para me ajudar no mostrar para vocês como é que vai ficar melhor pensando assim, ó. Então, eu sei que tudo isso aqui, tá? Toda de W a Z mede 9,4 quilômetros, tá? Daqui até aqui. E aqui embaixo, de X até Y, 5,7. E o lado YZ, este lado aqui, margeia um rio. Então, temos um rio e esse lado aqui fica à margem desse rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, então, ó, indicou esse por B e esse por 2B, a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio, é. Então, o que o nosso exercício pede? Justamente esta medida aqui, ó. Tá? Ele quer saber essa medida aqui. Muito bem. Tenho que dar uma saída pro meu exercício, tá? Então, que saída que a gente consegue dar para vocês aí, olha. Se eu seguir com essa reta paralelamente até o eixo Y, tá? Até o ponto Y, olha lá, ó. Essa reta é paralela a essa. Muito bem. Tá? E elas são cortadas por essa transversal. Certo? Eu vou virar a folha. Tá? Ó, duas paralelas cortadas por uma transversal formam pares de ângulos, tá? Esse ângulo aqui, ó, será igual a esse ângulo aqui. Por quê? Qual é o nome deles que nós já vimos? Eles são chamados de ângulos correspondentes. Que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão do mesmo lado da transversal, um dentro e um fora da paralela. Então, eles são côngruos. Se aquele é B, esse aqui também é B. Ok? Voltando meu exercício na mesma posição. Então, tô resolvendo esse exercício tudo baseado na geometria plana, tá? Bom, eu percebo também que esse lado lá é paralelo a esse lado aqui. Certinho? Tá? Esse lado é paralelo a esse cortado por essa transversal. Portanto, esse ângulo lá e esse aqui recebem o nome lá da geometria plana de alternos internos. Vocês viram isso aí lá no Fundamental 1, tá? Quando os ângulos são considerados alternos internos, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Portanto, se lá é B, aqui também é B. E se tudo isso aqui era 2B, aqui também é B. Ok? Então, eu posso dizer, ó, X, Y, W, Z, eu vou chamar aqui esse pontinho aqui de
de K, só para diferenciar. Então, o meu triângulo KYZ, ele é considerado isoângulo. Por que isoângulo? Porque ele tem esses dois lados daqui, ó, esses dois ângulos da base iguais. Se ele é isoângulo, ele também é isósceles. Se ele é isósceles, o lado KZ é igual ao lado YZ. Portanto, essa medida é igual a essa medida. Se eu acho aquela medida, automaticamente eu acho essa aqui. E como achar aquela? Então, vamos lá, ó. Essa é paralela a essa, e se isso é um paralelograma, se as medidas são iguais. Essa medida aqui é 5,7, tá? Se o todo é 9,4 menos 5,7, aqui só pode ser 3,7. E, consequentemente, aqui também 3,7, porque eles são isósceles. Então, a alternativa E. Tranquilo de fazer, né? Vamos ao próximo. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente chega lá, tá? Vamos lá. Calcule a soma dos lados AC e BC. Então, olha o que ele pede, ó. Ele quer a soma do lado AC e do lado BC. Então, ele quer calcular a soma do lado AC, tá? Com o lado BC. Eu não tenho nenhum dos dois, tá? Então, vamos ter que dar os pulos aí pra gente chegar nisso que eu quero, tá? O que eu percebo? Tá, ó. Vamos ver quem que eu tenho, ó. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho. Certo? Então, percebe que eu não tenho... eu tenho dois ângulos internos. Então, olha lá. Inicialmente, eu posso trabalhar com a lei dos senos. Tá? Ó, A está para seno A, C está para seno C. O B eu não vou pôr porque não tenho valor para ele ali, tá? Então, vamos lá, ó. Que eu tenho? A está para seno A, assim como C está para seno C, certo? Então, vamos ver. Quem é A? Não tenho, é quem eu quero. Quem é seno do ângulo A? 45. Quem é C? 3 raiz de 2. E seno do ângulo C, que é 30. Bonitinho, tenho tudo aí, tá? Então, como é que vai ficar, ó? A está para raiz de 2 sobre 2, porque seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E 3 raiz de 2 está para seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, vou colocar, ó, um embaixo, extremos e meios, certo? Então, vai ficar, ó, A vezes 2, 2A. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes 2 vai dar 6 raiz de 2. Isso. E 1 vezes 1, 1, tá? Então, que eu posso fazer agora, ó? Extremos e meios. Então, 2A é C, raiz de 2 vezes 6 raiz de 2, vai dar 6 raiz de 4, não é? Que vai ser 2. Posso cancelar, o A passou a valer 6. Bonitinho, né? Achei o A. Vamos voltar aqui, ó. Achei o A. Mas, o que ele pede? Ele pede o B também. Então, eu tenho que, de alguma forma, trabalhar com o B, tá? Então, o que eu posso fazer, ó? Se eu tenho esse ângulo aqui e esse,
eu posso trabalhar direto com a lei dos cossenos aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com o item 2 aqui, ó, tá? Lei dos cossenos. Ah, mas eu posso trabalhar com a lei dos cossenos tendo outro ângulo? Posso, tá? Me facilita enxergar as duas leis tendo apenas um mais que um, tá? Mas não impede que eu resolva, tá? Então, vamos lá, ó. Vou começar do C para usar o seno de 30, tá? Então, vai ficar, ó, lei dos cossenos. C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. Ah, mas se eu quisesse começar do A, poderia? Lembre-se que eu quero B, tá? Então, ó, quem é o C? 3 raiz de 2 ao quadrado, que é igual. Quem é o A? 6 quadrado. Quem é o B? Não tenho. 2 vezes o A, que é 6, vezes o B, vezes cosseno do ângulo C, que é o cosseno de 30. Então, como ficará, ó? 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2, 9 vezes 2, 18. 6 vezes 6, 36, mais B quadrado, menos 2 vezes 6 vezes B, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, aquilo que eu falei, ó, posso cancelar. Então, o que ficou? 18, 36 mais B quadrado, menos 6 raiz de 3B. O que dá para perceber aí? Que nós estamos caindo numa equação de segundo grau. Basta só dar uma melhoradinha, tá? Se eu inverter os membros, tá? Olha lá. Eu vou cair em B quadrado, menos 6 raiz de 3B, 36 menos 18, vai dar 18, que é igual a zero. Caí numa equação do segundo grau na variável B. Então, nesse caso, ó, quem é o A é 1, quem é o B é 6, menos 6 raiz de 3, e quem é o C, 18. Vamos pelo delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. 6 quadrado, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3 vai dar 108, tá? Menos 4 vezes 18, 72. Delta bonitinho, raiz quadrada de 36, tá? Então, vamos achar o B. Quem que é o B? Menos B. B é esse, 6 raiz de 3. Mais ou menos raiz de delta, que é 6. Sobre 2 vezes A, que é 2. Certo? Se eu dividir, ó, 6 por 2 vai dar 3 raiz de 3, mais ou menos 3. Então, eu tenho duas raízes, ó. 3 raiz de 3 mais 3, 3 raiz de 3 menos 3. Certo? Então, olha lá. Se esse ângulo aqui, ó, 75, esse ângulo aqui seria um ângulo de 105? 105. Ao maior ângulo se opõe o maior lado. Então, qual que é o maior lado? Esse aqui. Esse aqui será menor que esse. Portanto, esse aqui é o valor do B. Tá? Mas, o que o exercício pede? Eu vou terminá-lo aqui, ó. Ele pede a soma de A mais B. Quem é o A? 6. Quem é o B? 3 raiz de 3 mais 3, certo? Então, eu tenho 9 mais 3 raiz de 3. Esse aqui é o valor do A mais B. Mas ele pode ter valor numérico. Eu sei que o raiz quadrada de 3 é 1,73, tá? Então, vai ficar 9 mais 3 vezes 1,73 é 5,19. Se eu somar esses dois, eu vou encontrar 14,19, aproximadamente 14,2. Certinho? Então, é um exercício um pouco mais trabalhoso que os demais, né?
Mas assim, é o mais difícil de todos? Não, dá para fazer bonitinho, ok? Seguindo o 3, olhando para as respostas, ele também é um exercício que vai cair numa raiz não exata aí, mas vamos fazer tranquilamente. Olha lá, dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10, né, como na figura, formando um ângulo de 60, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno é. Então, ele quer aí o perímetro da figura, tá? Então, vamos lá, ó. A, B e C, tá? Então, o que eu tenho, ó? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, certo? Se eu tenho um ângulo interno, eu vou trabalhar inicialmente com a lei dos cossenos, tá? E vou começar pelo ângulo, pelo lado que se opõe ao ângulo dado. No caso, aí eu vou começar por B, tá? Então, nesse caso aí, começando por B, tá? Vai ficar o quê, ó? B quadrado igual a quem? A quadrado mais C quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo dado. Certinho? Então, B quadrado será, quem é o A? 15. Quem é o C? 10. Menos 2 vezes 15 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Então, B quadrado, 15 vezes 15, 225, 10 ao quadrado, 100, 2 vezes 15 vezes 10, cosseno de 60 é meio. Lembra que eu falei que quando tá o valor do ângulo, não resolva a multiplicação, tá? Posso cancelar esses dois, tá? Então, eu tenho B quadrado é 225 mais 100 menos 15 vezes 10, 150, certo? Então, 100 mais 225, 325 menos 150 vai dar 175, certo? B, raiz quadrada de 175, certo? Raiz quadrada de 175 não é um número, não é um quadrado perfeito, então vamos fatorar, tá? Não dá por 2, por 3, 7, 5, 12, 13 não dá. Próximo primo é o 5. 175 por 5 vai dar 35. Por 5 novamente dá 7, por 7 dá 1. Então, vai dar 5 ao quadrado vezes 7. Tirando a raiz, tá? Ele vai ficar o quê? 5 raiz quadrada de 7. Muito bem. A letra B. Mas o que o exercício pede? Ele pede o comprimento do muro. O que é o comprimento do muro? Seria o perímetro da figura, de A até B, de B até C e de A até C. Esse seria o comprimento do muro. Então, ó, o item 2, o que eu vou pôr? AC mais BC mais... AC mais BC mais AB, tá? Então, vamos lá. Quem que é a C? 10. Quem que é a C? É o B, que é 5 raiz de 7. Quem é o BC? 15. Quem é o AB? 10. Certo? Então, eu sei que eu tenho aqui, ó, 5 raiz de 7 mais 25, tá? Então, tá certinho o meu exercício. Só que eu não encontro aqui na resposta. Então, eu posso fatorar, tá? Ó, 5 raiz de 7 por 5 raiz de 7. 25 por 5 dá 5. Ou, melhorando conforme a minha resposta, 5 mais raiz de 7. A ordem aqui, ó, das parcelas não altera a soma. Então, alternativa E. Agora, da mesma forma,
O exercício número 4, ele pede o perímetro do triângulo a seguir. É a mesma coisa, tá? Então, vamos ver o que eu tenho aqui, ó. A, B, C, tá? Para eu achar o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, seria o quê, ó? AB mais BC mais AC. O AB é 5, o AC é 7, mas o BC não tem. Então, eu vou em busca do BC. Certo? Então, da forma que quiserem, tá? Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, certo? Se eu tenho o ângulo que se opõe ao lado B, eu começo pelo lado B tranquilamente. Então, vai ficar o quê, ó? B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo dado que é B. Então, 7 ao quadrado, A quadrado mais 5 quadrado menos 2 vezes A vezes 5 vezes cosseno do ângulo dado que é o de 60, não é? Agora é só resolver aí da forma mais tranquila para vocês, ó. Então, vai ficar 49 A quadrado mais 25, 2 vezes A vezes 5, cosseno de 60 é meio. Então, ó, sempre falei para vocês que dá para melhorar aí. E já percebem que eu vou cair numa equação de segundo grau. Já vou jogar pro lado de cá, ó. A quadrado menos A vezes 5, 5A, mais 25, que é igual a 49. Então, A quadrado, tá? Que mais? Menos 5A, 25 menos 49 vai dar 24. Percebe aí que eu tenho uma equação do segundo grau. Vamos achar o delta. Delta, B quadrado, 4 vezes A vezes C, 4 vezes 24 dá 96. 25 mais 96, 121. Quem será o A? Menos B, mais ou menos raiz de 121, que é 11, sobre 2. 5 mais 11, 16, por 2 dá 8. E 5 menos 11, menos 4, menos 6, por 2, menos 3, tá? Como eu tô trabalhando com medida, não existe medida negativa. Então, eu sei que o A vale 8. Se eu quero agora o perímetro, basta somar. Quem é a B? 5. Quem é BC? 8. Quem é o AC? 7. 8 e 5, 13, mais 7, 20. Alternativa A. O perímetro, então, seria a alternativa A. O exercício 5. Olha que pede o 5, como revisão também, tá? Os lados de um triângulo são 3, 4, 6. O cosseno do maior ângulo interno desse triângulo vale. Então, novamente, né? Ele pede aqui, ó, eu tenho um triângulo de lados, tá? Lados 3, 4, 6. Opa. 3, 4, 6. Muito bem. Eu vou chamar esse vértice de A, tá? Esse vértice de B e esse vértice de C. O que ele pede? O cosseno do maior ângulo interno. Então, eu tenho por base o seguinte, por propriedade, ao maior lado se opõe o maior ângulo. Então, o maior lado é 6. O maior ângulo será o ângulo A. Então, o que ele quer? O cosseno de A. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Se ele quer o cosseno de A, eu sei que eu vou trabalhar com a lei dos cossenos, porque ele tá pedindo cosseno, tá? Então, ó, lei dos cossenos. Se eu quero o de A, eu vou começar por A. A quadrado,
b quadrado mais c quadrado menos 2b vezes c vezes o cosseno do ângulo que eu quero, que é o maior ângulo. Substituo. Quem é o A? 6. Quem é o B? 4. Quem é o C? 3. Menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno do A. Tá? Então, olha, 36, 16, 9. Eu vou multiplicar porque aqui eu não vou ter denominador. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Cosseno A. Eu tô pedindo justamente o cosseno do ângulo A, tá? Então, 36, 16 mais 9, 25, menos 24, cosseno A. Se eu quero o cosseno do A, ele tá no segundo membro, eu jogo para o primeiro. É menos, vem para cá, mais. Igual a 25, é mais, vem para cá, menos. Certo? Então, 24 cosseno do ângulo A vai ser o quê? Menos 11. Quem é o cosseno do maior ângulo, então? Menos 11 sobre 24. Alternativa B. O que quero agora? O exercício número 6. Olha o que ele pede. Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O. Então, olha lá. O alvo e o centro O. Paulo joga um dardo que atinge o alvo no ponto que vamos denotar de P. Então, ó, o alvo, o dardo do Paulo, tá? E Marta joga outro dardo que atinge um ponto denotado de M. Tá aqui. Conforme a figura. Sabendo que a distância do ponto P ao centro O do alvo é PQ igual a 10, tá aqui. E que a distância de P a M é 14, está aqui. E que o ângulo POM mede 120 graus. Então, veja isso, ó. Esse ângulo interno aqui mede quanto? 120 graus, tá? A distância em centímetros do ponto M ao centro O. Então, o que o exercício pede? Essa medida aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Ele tem aí um ângulo interno. O que eu vou trabalhar? Com a lei dos cossenos. Eu sempre começo com o inverso, aquele que se opõe ao ângulo dado. Quem se opõe? O 14, tá? Quem que eu quero? Esse aqui eu vou chamar de x. Então, como é que vai ficar? 14 ao quadrado é igual a 10 quadrado mais x quadrado menos 2 vezes 10 vezes x vezes o cosseno do ângulo O, que é quanto? 120. Certinho? 14 vezes 14, 196. 10 ao quadrado, 100. X quadrado menos 2 vezes 10 vezes x, cosseno de 120. Aquela história. Vou fazer aqui só para vocês lembrarem, tá? Ó, 0, 90, 180, 270, 360. 120 é um arco do segundo quadrante, certo? Se eu quero o cosseno, o eixo que representa o cosseno é o eixo x, tá? O cosseno de 120, ele é côngruo, tá? Ao arco de 60. E o cosseno de 60 é meio. Cosseno de 120 será o quê? Menos meio. É isso que me interessa, tá? Então, aqui será menos meio. Então, percebem, ó? Cancelo aqui e cancelo aqui, tá? E já dá para perceber que eu vou cair numa equação de segundo grau. Então, ó, 196
100 mais x quadrado mais 10x. Por quê? Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Então, vou inverter, ó. Quando eu inverto os dois, ninguém muda o sinal. Agora sim, x quadrado mais 10x mais 100 menos 196 dá menos 96. Então, aí, tenho uma equação do segundo grau na variável x, tá? Então, delta, b quadrado, 4 vezes a vezes c. 4 vezes 96 dá 384, que eu vou obter 484, tá? Quem é x? Menos b, que é 10, mais ou menos a raiz quadrada de 484 é 22 sobre 2. Então, menos 10 mais 22 dá 12, dividido por 2, 6. Menos 10 menos 22 dá menos 32, dividido por 2, menos 16. Eu tô trabalhando com medida, tá? Então, eu cancelo o negativo, eu fiquei com apenas a medida positiva. Ele medirá 6 centímetros.